das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes, a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados aos servidores de que trata o artigo 1º, incisos 1 e 2, do provimento CSM, alterado pelo provimento CSM 2496 de 2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Inciso 1. Apuração preliminar. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria, ao final poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Inciso 2. Sindicância. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Inciso 3. Processo administrativo. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa, bem do serviço público, e cassação de aposentadoria. Parágrafo 1º. Os procedimentos disciplinares previstos nos incisos 1, 2 e 3 serão instaurados por portaria, dispensado o registro em livro com a descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. Parágrafo 2º. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor, por e-mail institucional e no formato PDF, com as seguintes informações: dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição do CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento. Instaurado. Parágrafo 3º. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado, com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída, em razão da natureza da ação. A anotação de segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Parágrafo 4º. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedado o peticionamento eletrônico inicial. Parágrafo 5º. O Corregedor-Geral da Justiça deverá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase ou instaurá-lo originariamente a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica com informação do número do processo e a senha de acesso aos autos digitais derivada de sigilo simples, no caso da instauração, para processamento pela diretoria da Corregedoria, de COGE, do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor,
com afastamentos e punições aplicadas ou cumpridas, será informada a secretaria competente da área de recursos humanos. Prove CSM 2460, artigo 6º, parágrafo único, com sua redação dada pelo provimento CSM 2619. Artigo 16-A. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15, com procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz corregedor respectivo, observadas as seguintes regras. Inciso 1. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1º, inciso 1, 2 e 6 do provimento CSM 2460, alterado pelo provimento CSM 2496. Os procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria para envio à unidade de destino, utilizando as funcionalidades de redistribuição, preservando-se o número do processo, os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Inciso 2. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1º, incisos 3, 4 e 5 do provimento CSM 2460, alterado pelo provimento CSM 2496. A unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares mediante carga ao distribuidor, que providenciará o envio à unidade de destino utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Artigo 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente e, após mantida a decisão ou reformada parcialmente, remetidos à Corregedoria Geral da Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de redistribuição. Parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa bem do serviço público ou cassação de aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação, independentemente da não interposição de recurso. Artigo 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral da Justiça poderá aplicar ordinariamente as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento. Subseção 3. Do pedido de providências. Artigo 19. No âmbito da Corregedoria Permanente, as propostas e sugestões tendentes à melhoria dos serviços judiciais, bem como todo e qualquer expediente que não vise a apuração de irregularidade praticada por servidor, serão autuados com o pedido de providências. Parágrafo único. Ao término do procedimento, cópia da decisão proferida será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça.